O que a Bíblia fala sobre o nosso substituto, que é o Senhor Jesus? Vamos ler aí. Isaías, capítulo 53, versículo de número 4. Esse versículo aqui, gente, está falando de Jesus, tá? Olha para cá, por favor, antes de você ler, vou explicar uma coisa para você. O Senhor Jesus, ele veio a essa terra, vamos arredondar a conta, há 2000 anos. Sim ou não, gente? Arredondando a conta, 2000 anos, tá? O profeta Isaías, que escreveu esse livro aqui, ele viveu 700 anos antes de Jesus. Então quer dizer, 2000 com 700, quanto dá? 2.700. Então Isaías escreveu isso aqui há 2.700 anos atrás. 700 anos antes de Jesus vir ao mundo. Então o que Isaías escreveu aqui é uma profecia. O que Isaías escreveu aqui aconteceu 700 anos depois dele. Ou seja, há 2000 anos atrás. Amém, pessoal? E o que Isaías falou a respeito do Senhor Jesus e da gente também? Vamos ler. 4. Certamente, ele é Jesus, né? Tomou sobre si as o que, gente? Nossas, sim ou não? Nossas, a minha e a sua, tá? Nossas o que? Enfermidades. E as nossas dores, a dor que era minha e que era sua, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele, Jesus, né, foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, olha, vamos por partes aqui, gente. É rapidinho, mas para você entender. Preste atenção. Primeiro, o profeta Isaías diz que o Senhor Jesus tomou, é isso aqui, ó, tá aqui, ó. Tomou, pegou para ele. Tomou sobre ele as nossas enfermidades. Amém, pessoal? É isso aí que está escrito. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então, eu vou perguntar para você, como a filhinha da irmã que contou a benção aqui, tinha aquela alergia na parte genital. Gente, essa alergia na parte genital, Jesus já levou há 2000 anos no corpo dele. E, veja, aí você vai entender. Pastor, se Jesus levou, por que eu estou com essa dor aqui? Por que eu estou com esse problema? Então, a questão é que você crê. É como o irmão falou, né? Ela veio na igreja, ouviu a palavra, e a hora que ela ouviu a palavra, ela entendeu, peraí, eu sei da verdade, eu não posso soltar corvos, eu tenho que soltar pomba. Pomba é a palavra de Deus, né? Eu não posso mais orar e duvidar, eu tenho que acreditar que a minha filha está curada. Chegou em casa, já viu a resposta, mas imediatamente. Quer dizer, as enfermidades que há no seu corpo, se é que há, o que tem no seu corpo hoje? Você vai falar, pastor, graças a Deus, glória a Deus, não tem nada, meu corpo está perfeito, glória a Deus por isso. Mas talvez uma outra pessoa possa dizer, pastor, eu tenho um problema nos ossos, eu tenho um problema no rim, eu tenho um problema no coração, eu tenho um problema na vesícula, eu tenho um problema no pulmão, eu tenho um problema na garganta, eu tenho problema no sangue, eu tenho problema no cabelo, eu tenho problema nos olhos, eu tenho problema na gengiva, eu tenho problema, ou como falou a irmã aqui, né? Que na família dela, o histórico, né, era de câncer, né, na parte das mulheres, né? Quer dizer, ainda que você fale, pastor, eu estou com câncer, fui no médico, infelizmente, fiz o exame e deu um câncer. Então eu vou dizer para você, seja qual for a enfermidade, a Bíblia diz, você acabou de ler, a Bíblia diz que Jesus tirou da gente e levou sobre ele. Sabe o que isso significa? Gente, é a gente que devia estar naquela cruz. É a gente que devia estar lá, não Jesus, porque ele nunca pecou. E nós já nascemos com o pecado. A Bíblia ensina que nós já nascemos com o pecado. Quando Davi fala no pecado foi concebido, não é que a mãe dele pecou, traiu o pai, não é isso daí. No pecado quer dizer, a gente já nasce com o pecado no sangue, gente. E aí, somado a esse pecado que a gente nasce, ainda vem os pecados que nós vamos adquirindo durante o tempo, né? Dia a dia a gente vai errando, acumula tudo. Pois quem peca tem que morrer. Quem peca tem que ser amaldiçoado.
Essa é a lei de Deus, veja bem. Mas Deus não quer que a gente sofra. Então o que Deus Pai fez? Colocou Jesus naquela cruz, para que essa maldição que devia ser nossa, para que as doenças que deviam estar em nós, fossem para o Senhor Jesus. Está entendendo, sim ou não? Ou seja, o Senhor Jesus me substituiu naquela cruz. Ele me substituiu. Ele tomou meu lugar. Era eu que devia estar lá, mas Ele pegou meu lugar. É você que devia estar lá, mas Ele tomou o teu lugar. Esse é o amor de Deus, gente, que morreu para nos salvar. Nos salvar na alma, mas nos salvar também nas coisas que nós precisamos aqui. A salvação é a palavra completa, como eu já expliquei para você outro dia. Então, a Bíblia fala que certamente, quer dizer, não há dúvida, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Amém, pessoal? Isso é bíblico. Isso é bíblico. E mais, leia de novo o versículo 4, por favor. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas o quê? Dores levou sobre si. Olha para cá, por favor. Dores aqui também se pode trocar por doença, tá? Mas vamos colocar dores. Imagina você, pastor, eu fui no médico, não consta nada, mas o que eu tenho dor, eu tenho. Eu tenho dor na cabeça, eu tenho dor nas juntas, eu tenho uma dor nas costas, eu já fiz exame, não dá nada. Será que é demônio? Será que eu estou encapetado? Pode ter ser, se for, vamos orar para expulsar esse demônio daí, né? Gente, mas até as dores, aquelas dores que não tem explicação, Ele já levou. Isso aqui não sou eu que estou inventando, está escrito ali. E outra coisa, hein? Se você falar assim, isso aí é no sentido espiritual, é levar as dores espirituais, as doenças, não senhor, não senhora, não vai nessa conversa de demônio aí, porque o diabo quer enganar as pessoas com isso, viu? Primeiro o diabo não queria que a gente conhecesse essa palavra, depois que a gente conhece, ele quer tentar fazer a gente interpretar errado. É espiritual, não é, sabe por quê? Porque a língua original do Antigo Testamento é a língua hebraica. Se você pegar essas palavras na Bíblia hebraica, vai dar lá aflições físicas, não espirituais, são aflições físicas, tá certo? Então é doença física mesmo. Então a Bíblia fala que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Aí, continua lendo por favor, versículo 4 outra vez. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Leia de novo o finalzinho. E nós o quê? Reputávamos por aflito de Deus e oprimido. Olha para cá. O que é reputar? O que é reputar, gente? A Bíblia é uma linguagem antiga, né? Explico para você, vai. Reputar é considerar, é ter como. Quer dizer, nós o reputávamos, quer dizer assim, nós achávamos que ele estava sendo castigado por Deus, por um pecado que ele cometeu. Você sabe, Isaías que escreveu aqui era judeu, então primeiro ele fala dos judeus. Quando Jesus estava na cruz, na Bíblia, no Novo Testamento, ela fala isso. Tinha gente que passava assim e falava assim, nossa, esse homem deve ter cometido um grande pecado, olha o jeito que ele está sofrendo na cruz. Tinha gente que considerava ele como um bandido, porque os romanos só crucificavam os criminosos, e Jesus nunca foi criminoso, nunca foi, mas fizeram um plano para colocar ele na cruz, e ele foi lá como criminoso, mas ele não tinha pecado nenhum. Então quem passava lá achava assim, nossa, do jeito que esse homem está sofrendo, ele deve ter feito uma coisa muito pecaminosa. Não, ele nunca fez nada. A única coisa que fez ele sofrer, sabe o que foi? Ele que não tinha pecado, pegou o nosso pecado. Por isso que ele foi na cruz. Ele pegou o nosso pecado. Gente, ele arrancou o meu pecado. Aquele pecado que nasceu comigo, ele tirou de mim. Eu não tenho mais pecado. Eu posso ter falhas na atitude, mas pecado ninguém tem mais, porque ele já levou. Está entendendo? Agora, se você errar, você vai ter problema, é lógico, não erra, né? Mas o pecado ele já levou. E outra coisa, a consequência do pecado, que são as doenças, ele levou também. Eu lembro que quando eu era católico, eu de vez em quando ia na missa. E de vez em quando eu entrava na igreja lá, na igreja matriz ali. Eu não sei se tem ainda, né? Na época que eu ia, isso faz muitos anos atrás, né? Faz quase 30 anos que eu não entro lá. Mas na época eu tinha não sei se tem ainda, uma imagem de um homem na cruz.
coroa de espinho, com um paninho branco aqui. Aquele paninho branco não existe, viu, gente? Jesus, ele foi crucificado completamente nu. Os romanos crucificavam os inimigos, ou os prisioneiros, ou os criminosos, totalmente nus, para passar vergonha. Quantas vezes eu mesmo olhei para aquela imagem e pensei assim, nossa, como é que ele sofreu, né? Ele sofreu muito mais do que eu. Quer dizer, como quem diz assim, não é assim que a gente falava? Olha, ele sofreu tanto, o que é o meu sofrimento perto do dele? Não é nada, então eu vou aguentar o sofrimento aqui. Não é assim que a gente pensava? Gente, isso aí é um engano. A gente nem sabia. Vamos ler o versículo 4 de novo. Olha aí, versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas não era isso, olha o que estava acontecendo, versículo 5. Mas ele foi traspassado pelas nossas o quê? Transgressões, gente, é pecado, tá? E moído pelas nossas iniquidades também é pecado, maldade, perversidade. Então, por que Jesus estava sendo moído na cruz? Por causa dos nossos pecados, amém, pessoal? É por ele estava substituindo a gente, nós que pecamos, não ele. Ora, se fomos nós que pecamos, quem devia estar sendo castigado éramos nós, sim ou não, gente? Mas não, ele tomou o nosso lugar, gente. Ele tomou o nosso lugar. Olha que bênção, olha que amor, olha que cuidado, né? Ele tomou o meu lugar, tomou o teu lugar. Então continua lendo o versículo 5 de novo, para a gente poder encerrar. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras, que pisadura quer dizer ferida, tá? Fomos o quê? Sarados. Olha para você ver, por causa daquilo que Jesus fez. Primeiro, fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre quem? O castigo que era para ser nosso, estava sobre ele. O castigo que ele sofreu nos trouxe paz. Quem crê nessa palavra tem paz, nunca mais vai ficar atribulado na vida.